Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das Escrituras e também aqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar um tema sobre Jesus e Paulo. Qual dos dois está certo? Qual será dos dois que falou a verdade porque um contradiz o outro? Será que realmente Jesus, o que ele falou, se encaixa em sua profecia? Ou será que Paulo, naquilo que ele falou, tem mais razão do que Jesus? Hoje nós vamos falar sobre este tema, mas antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Roda a vinheta. Jesus, quando começou o seu ministério, ele teve a necessidade de se filiar a um grupo, possivelmente liderado por João o Batista. E Jesus, caminhando até ele, disse que era para João o batizar. Essa religião era uma religião proselitista. O que vem a ser o proselitismo? Proselitismo é o esforço para converter alguém a uma fé, a uma causa ou a uma ideologia, assim, etc. É a atividade ou zelo de fazer o prosélito. Prosélito é a pessoa que foi atraída e que se converteu a uma religião, a uma seita, uma doutrina, um partido, um sistema, uma ideia, enfim. É um adepto, é um sectário, é um partidário. Então Jesus, nessa nova religião de João Batista, assim que ele acaba de ser batizado, ele tem a necessidade de fazer os discípulos. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, registra isso. Passamos a ler. Capítulo 24, versículo 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então agora Jesus, saindo do templo, os discípulos do lado de fora vêm ao encontro e começa a mostrar aquela estrutura, aquele templo bonito, aquela estrutura magnífica que ali estava. Eles estavam espantados por aquilo, mas Jesus simplesmente vira para eles e diz assim: olha, não vede tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vejamos muito bem que essa profecia de Jesus, ela ainda não se cumpriu. Por quê? Porque o Muro das Lamentações ainda está lá. O templo realmente ele foi destruído, mas os muros ainda estão lá. Ainda existem pedras sobre pedras, ainda existem peregrinações até lá, ainda existem os judeus que clamam ao Altíssimo lá naquele muro conhecido como o Muro das Lamentações, e ainda continua essa estrutura lá, uma profecia que Jesus falou que ainda não se cumpriu. Mas o versículo 3, ele continua dizendo: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então agora eles estão preocupados quando Jesus senta no Monte das Oliveiras. Acredito que os discípulos se reúnem em particular e falam: Mestre, nos fala quando vai ser essas coisas, nos falam quando vai ser o tempo do fim, nos fala quando vai ser a sua vinda, o que vai acontecer? Então Jesus, ele dá uma ideia de todas as coisas que vão acontecer. Terremotos, falsos profetas, pessoas dizendo que são Cristo, pessoas odiando os cristãos, todos aqueles que levam o nome de Jesus. E Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas repare agora, no próximo versículo, o que Jesus diz? Versículo de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Quando Jesus acaba de falar sobre aquelas coisas que deveriam acontecer, Jesus diz o que seria o marco, o ponto inicial para que as pessoas, os discípulos e todos aqueles que estivessem vivos, os seguidores dele, poderia ter certeza que seria o começo do fim. Ele diz: este evangelho do reino, que seria o evangelho que eles estavam pregando, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Repare que quando o evangelho do reino for pregado em todo canto, segundo o evangelho grego de Mateus, o Messias grego diz que quando este evangelho for pregado,
vai ver o fim. O fim vai começar quando a última pessoa ouvir a pregação do Evangelho. Quando este Evangelho for pregado em todos os cantos da terra, em testemunho de todas as nações, virá o fim. Assim disse Jesus aos seus discípulos, assentado no Monte das Oliveiras. Mas vamos reparar agora a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 21 e seguinte. O apóstolo Paulo ele diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então o apóstolo Paulo fala agora que Cristo reconciliou todas as coisas, que aquelas pessoas que antigamente eram homens errantes, pessoas errantes, agora eles são santos. São santos porque foi reconciliado na carne, reconciliado o corpo da sua morte. Mas repare muito bem o que o versículo 23 fala. Se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos mais uma vez ler a parte final. Jesus diz que quando o evangelho do reino fosse pregado a toda criatura, o fim viria, seria o início do fim. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou na parte final deste versículo. Versículo 23. Vamos ler o versículo todo. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, quer dizer, o apóstolo Paulo, ele diz que se todos aqueles que ouviram o evangelho permanecer firmes e fundados nessa fé, e não moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o apóstolo Paulo diz que no tempo dele o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Aí eu vos pergunto, o fim veio? Se o fim não veio, o apóstolo Paulo está certo? O evangelho foi pregado? Porque se o evangelho foi pregado e o fim não veio, Jesus mentiu. Se Jesus diz que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura para o fim vir e o fim ainda não veio, Paulo mentiu. O que vocês acham? Paulo mentiu ou Jesus mentiu? Deixe nos comentários. Peço que se você que não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Um grande abraço e até a próxima.